Maia, 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 Maia. Galera, eu sou o professor Vitor Terra e hoje a gente vai falar sobre adjetivo, que é uma classe variável, tranquila. Eu pouco vejo questões complexas sobre adjetivo, mas que volta e meia pode ser uma pegadinha aí para você no teu concurso público, tá bom? Mas antes de nós começarmos, deixe seu like, tá? Siga o nosso canal para você estar sempre acompanhando, né, as novidades que a gente vai falando sobre língua portuguesa. Bem, primeira coisa que eu preciso entender é que, pegar minha munição, é que adjetivo é uma classe que caracteriza. Na verdade, a gente usa muito qualifica, né? Dar qualidades. Mas a palavra mais correta seria caracterização. Então ela vai servir para caracterizar o substantivo, né? Atribuindo qualidades, estado ou especificação. Então ela vai estar especificando como é que está esse substantivo. Então o adjetivo ele vai caminhar junto com o substantivo. Então a função dele é caracterizar esse substantivo, tá bom? Primeira coisa, bem uma classificação bem básica. O adjetivo ele pode ser classificado em simples, quando ele tem um radical. Então, por exemplo, bonito. Bonito é um adjetivo simples, tá? Só tem um radical. Pode ser composto, quando ele tem mais de um radical. E a gente tem, por exemplo, greco-romana. É um exemplo de composto, tem mais de um radical. Pode ser primitivo, tá? Ou derivado. Sei lá, primitivo, derivado, bondoso. Porque vem da palavra bom. Mal. Ele é mal. O lobo é mal. O lobo mal entra aí como primitivo, tá bom? Agora, por exemplo, se eu usasse maldoso ou maligno, aí entraria como derivado. Tudo bem? Porque vem de uma outra palavra. O substantivo se divide em gênero, e aí a gente tem o gênero uniforme. O gênero uniforme seria aquele que só tem uma forma tanto para o masculino quanto para o feminino. Então eu vou dizer marido fiel, esposa fiel, menino feliz, menina feliz. Biforme é quando eu tenho uma forma para o feminino e uma forma para o masculino. Quando eu digo assim, ó, período confuso, ideia confusa, senador honesto, senadora honesta. Então, biforme seria uma forma para o masculino e uma forma para o feminino. Então, são duas formas diferentes. Vitor, isso aqui cai muito em prova? Não. O que cai é o que a gente já rebateu em um vídeo anterior falando sobre substantivo. Tá bom? Substantivos uniformes, eles caem, epiceno, sobrecomum, comum de dois gêneros, eles caem muito. Mas isso aqui, eu particularmente, pouquíssimas vezes eu vi questões. Tá bom? Em número. Bem, em número segue a mesma regra do substantivo. Então, por exemplo, o plural de branco seria brancos. O plural de gentil, lembra que eu falei que o plural terminado em L, né, perde o L, plural de gentil, gentis, tá bom? O plural de veloz, substantivos terminados em Z, lembra que bota o S no final, velozes, tá bom? E aí segue a mesma regra do substantivo, tá bom? Quando o nome for relativo a uma cor, foi indicado por um substantivo, vai ficar invariável. Então eu falo gravatas creme, e não gravatas cremes, gravatas creme. Blusas laranja, e não blusas laranjas, tá bom? Vai ficar invariável porque é um substantivo, veio de um substantivo. Adjetivo composto, somente o último é flexionado. Então toda vez que eu tiver um adjetivo composto, salas médico-cirúrgicas, só o último vai para o plural. Guerras greco-romanas,
só o último vai para o plural? Cuidado, tem uma exceção aqui, azul celeste, azul marinho, verde gaio, são invariáveis. E a palavra surdo-mudo vai tudo para o plural. Então o plural de surdo-mudo seria surdos-mudos, tá bom? Cores. Quando o último for um substantivo, vai ficar invariável. As cores vão ficar invariáveis. Então, blusas azul piscina, gravatas amarelo ouro, olhos verde esmeralda. Tudo vai ficar invariável, tá bom? Então, esses adjetivos, eles não vão para o plural, beleza? Adjetivo. O grau do adjetivo cai bastante em concurso público. Questões da ESA, questões DA, já caíram e já foram cobradas essas questões. E o grau do adjetivo ele é dividido em duas partes. Em grau comparativo e grau superlativo. Principalmente as pessoas têm uma dificuldade muito grande de entender o grau superlativo relativo, de diferenciar para o grau comparativo. Vamos lá. O grau comparativo, eu vou comparar dois seres iguais. Por exemplo, é a caneta vermelha e a caneta azul. A caneta vermelha é mais bonita do que a caneta azul. Então, estou comparando duas canetas. Já um superlativo relativo, ele vai partir do individual para o coletivo. Então, ele vai dizer o seguinte, ó. A caneta azul é a melhor de todas as canetas. Então, é a melhor de todas. Então, eu estou partindo de uma caneta para todas as outras infinidades de canetas. Quando eu digo assim, ó, Afonso é o mais inteligente que Genal. Eu estou fazendo um grau comparativo, eu estou comparando duas pessoas, Afonso e Genal. Agora, quando eu digo assim, Afonso é o mais inteligente da turma, então já não é mais grau comparativo, mas é um grau superlativo relativo. Porque eu estou partindo do Afonso e comparando com toda uma turma, do individual para o coletivo. Tudo bem? Bem, grau comparativo estabelece uma comparação entre dois seres ou mais. E a gente vai ter o de igualdade. Quando eu digo assim, ó, Genária é tão linda quanto Girlene. Eu estou dizendo que as duas têm uma beleza muito rara, então eu estou comparando de forma igual. Agora, quando eu faço inferioridade, Genária é menos linda que Girlene. E de superioridade, Genária é mais linda que Girlene. Cuidado, que às vezes tem alunos que fazem umas perguntas assim. Mas se for uma coisa positiva, quando eu digo assim, ó, Genária é menos chata que Girlene. Então, dentro dessa frase, interpretando a frase, eu quero dizer quem é mais chata. Se eu digo Genária é menos chata que Girlene, eu vou dizer que a Girlene é mais chata, correto? Mas se eu usar a palavra menos, independente se vai dar um sentido melhor ou pior, vai ser inferioridade. Se eu usar a palavra mais, é superioridade. Se eu usar tanto quanto, tal, qual, é igualdade. Então, na hora de classificar, se for uma questão discursiva, por exemplo, você vai usar grau comparativo de igualdade, grau comparativo de inferioridade, grau comparativo de superioridade. Beleza? Grau superlativo. O grau superlativo relaciona a característica de um ser em relação a outros. Ele pode ser de inferioridade. Quando eu digo assim, Genária é a menos linda da cidade. Então eu estou comparando no meio de todas as mulheres da cidade, a Genária é a menos linda. Então eu uso a palavra menos. Tá? Lembrando que o superlativo relativo vai ser um ser em relação a todo um coletivo. Superioridade, Genária é a mais linda da cidade. Tudo bem? Então, grau superlativo relativo de inferioridade ou grau superlativo relativo de superioridade vai estar sempre partindo do singular, do individual para o coletivo. E o grau superlativo absoluto? O grau superlativo absoluto já é o contrário. Ele vai caracterizar um ser sem relação a outros seres. Então, o absoluto eu só vou qualificar um ser como único, tá bom? Então eu tenho o analítico faz uma análise por meio de duas palavras, tá? Geralmente um advérbio. Genária é muito linda, Genária é pouco linda, Genária, geralmente eu vou fazer uso do advérbio. Então analítico, marca aí, analítico eu vou fazer uso de duas palavras. Sintético, eu vou fazer uso de um sufixo, eu vou fazer um resumo, uma síntese.
tá em uma palavra só. Então eu vou colocar o íssimo. Genária é lindíssima, tá bom? Recapitulando, grau superlativo. O grau superlativo relativo, ele vai partir do individual para o coletivo. Já o grau superlativo absoluto, pode ser grau, então se for escrever na prova, grau superlativo absoluto analítico, grau superlativo absoluto sintético. O grau superlativo absoluto não vai fazer característica com nenhuma outra pessoa, nenhum outro ser. Ele vai ver de forma única, de forma absoluta. Então, grau superlativo absoluto analítico, por meio de duas palavras. Grau superlativo absoluto sintético, uma palavra só usando o íssimo, tá bom? Adjetivo pátrio. Adjetivo pátrio vai indicar a nacionalidade, indicar a origem de algo. Então, por exemplo, quando eu digo que o camarada é paulistano, né, eu quero dizer que ele nasceu na cidade de São Paulo. Quando eu digo que ele é paulista, ele nasceu no estado de São Paulo. Quando eu digo que o camarada é carioca, ele nasceu na cidade do Rio de Janeiro. Então, e quando eu digo que o camarada é fluminense, é porque ele nasceu no estado do Rio de Janeiro. Então, toda pessoa que nasceu no estado do Rio de Janeiro é fluminense. Eu sou flamenguista, mas todo mundo é fluminense. Você nasceu no estado do Rio de Janeiro, se considera uma pessoa fluminense. Quem nasceu no estado e na cidade do Rio, como é o meu caso, eu sou carioca e fluminense. Vitor, a gente tem mais de um adjetivo pátrio? Nós temos muitos adjetivos pátrios, né? Nós somos terráqueos, nós somos americanos, né? Nós somos brasileiros, nós somos fluminenses e cariocas. Tudo bem? Tricordiano. Tricordiano é aquele que nasce em Três Corações. Já caiu em várias provas. Quem nasce em Três Corações é tricordiano. Nipônico. Eu não sou bobo de colocar o outro termo para nipônico. Mas nipônico é quem nasce no Japão. Ah, Vitor, mas eu conheço como japonês. Japonês cai em prova, né? Mas geralmente eles botam... Japonês está certo. Mas geralmente eles botam nipônico, que é para enrolar o candidato. A mesma coisa que nasce na Grécia. Aí tá lá helênico. Pode ser grego, como também pode ser helênico, tá? Calabrês. Calabrês é quem nasce na região da Itália chamada Calábria, tá? A linguiça é calabresa porque vem de Calábria. Brasiliense. Brasiliense é quem nasce em Brasília, tá? Quem nasce em Brasília é brasiliense. Beleza? Então a gente fecha aqui com a nossa videoaula para nós fecharmos o último tópico de adjetivo para vocês procurarem questões. O legal é treinar. É o que eu sempre falo para o meu aluno. Você precisa conhecer como este conteúdo cai em prova. Beleza? Então o que é uma locução adjetiva? Uma locução adjetiva é o conjunto de preposição com substantivo que pode ser substituído por um adjetivo. Na dúvida, se é uma locução adjetiva, tenta substituir por um adjetivo. Olha só, atitudes do brasileiro. Eu não consigo substituir do brasileiro por brasileiras, atitudes brasileiras, então é uma locução adjetiva. Amor de mãe. Eu não consigo substituir o amor de mãe por materno, locução adjetiva. Tá beleza? Problemas do aluno, locução adjetiva que pode ser substituída por problema discente. Atitude do professor é a locução, mas também pode ser o adjetivo docente. Água do rio, locução adjetiva, água fluvial. Água da chuva, locução adjetiva que pode ser substituída pelo adjetivo água pluvial. Problemas de memória, locução adjetiva, os problemas mnemônicos. Vitor, parece tão fácil, parece fácil e é fácil compreender esta parte. Qual é o problema? O problema é que a gente não tem muito contato com essas tabelas de locução adjetiva. Então, o que eu te indico? Você pesquisar. Eu indico que você corra atrás de conteúdo, tá? Leia, pegue tabela de locução adjetiva,
para você estar estudando, tá bom? Para que você não possa tomar rasteira desses conteúdos. Porque, por exemplo, concurso cai assim, ó. Problema de memória. A locução adjetiva de memória pode ser substituída sem perder o sentido por... Aí tá lá, mnemônico. Mas você saberia que era mnemônico? Então é legal você estar estudando, tá? Para que você possa gabaritar essas questões, beleza? A gente termina aqui o nosso módulo de adjetivo.